Olá, oitavo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 1 de História desse terceiro bimestre, desse segundo semestre, e vamos lá falar do século XIX, século XX, e aí a gente vai entrar com uma introdução ao século XIX, uma introdução importante para saber como funcionava a administração colonial aqui na América Latina, na América Central e na América Espanhola. Como funcionava todo o desenvolvimento colonial, conquista e administração política e social daqui das Américas, tá bom? Vamos lá. Na América, tivemos nos Estados Unidos a busca por expansão das lavouras de algodão e a ampliar seus mercados consumidores. Inicia-se a corrida para o oeste. Essa corrida para o oeste vai ser muito importante para os americanos, para os Estados Unidos, porque ela vai expandir seu território de ponta a ponta nos oceanos, tanto ao Oceano Pacífico como ao Oceano Atlântico. Tá? Então, essa corrida para o oeste é importante, mas no oeste eles esqueciam algo que nós esquecemos aqui todos os dias, quando nós invadimos, quando nós desmatamos a Amazônia. Nós esquecemos de quem? Do nativo, do indígena, né? E isso que aconteceu nos Estados Unidos, acabando de entrar em conflitos ali nessa corrida para o oeste. No final do processo, os Estados Unidos se estendiam do Atlântico ao Pacífico. Essa expansão proporcionou a conquista territorial pertencente aos indígenas, né? Proporcionou a conquista do território que era pertencente aos indígenas. Então, eles não levaram em consideração os indígenas, eles foram cada vez mais dizimando quando foi expandindo o território. Somados aos colonos que buscavam oportunidades, esse era o cenário da América do Norte. Então, há conflitos, né, entre os colonos e a conquista do Oeste ali com os nativos, com os indígenas. Então, a gente tem aí uma área de conflitos, uma área de expansão, né, que vai ser benéfica para os Estados Unidos e não vai ser boa para os habitantes dali, que vão ser dizimados aos montes, tá, até chegarem a ser exterminados. A América Espanhola, não tem como falar da conquista da América Espanhola sem falar das grandes navegações. E por falar das grandes navegações, ocorreram no século XV, né? Cristóvão Colombo chegou pensando que era as Índias, né? E quando tratamos do processo de colonização da América, não podemos esquecer também que a região era habitada por outros grupos nativos com perspectivas e organizações diferentes. É, Temos aí os maias, incas e astecas, que eram povos que já viviam aqui, eram povos pré-colombianos, mas antes dele a gente tem que perceber também que existiam outros grupos menores ou até maiores do que esses impérios que nós conhecemos. Nós conhecemos bastante, vamos dizer, falamos bastante sobre maias, incas e astecas, porque eles foram grupos que se depararam com, que se encontraram com os europeus, né? Os europeus chegaram, conquistaram, dominaram e mataram vários desses grupos, desses nativos. Então, eles tinham perspectivas e organizações diferentes, eram organizados socialmente, eram importantes para a região, né, para a natureza. Então, eles sabiam lidar com o que havia aqui, até a chegada do domínio espanhol. Tá? E aí, com o passar dos anos, os espanhóis passaram a plantar cereais e frutas para abastecer a área de mineração, ou seja, o mercado interno. Nas fazendas chamadas de haciendas,
cultivava-se principalmente arroz, trigo, além de frutas. O mercado externo foi abastecido com grandes plantações dentro do sistema plantation. Então, a gente tem aí algumas características do sistema de plantation, que é o latifúndio, a grande área de terra, a monocultura, muitas vezes aqui no Brasil foi a monocultura da cana-de-açúcar, né, em uma única cultura. Agroexportação, eu não faço apenas para cá, para o local, e sim eu planto e colho para mandar para outro lugar, para a metrópole, no caso do Brasil, a portuguesa, no caso de outras regiões, a espanhola, e a utilização de mão de obra escrava, seja ela nativa ou indígena, seja ela negra, né? Como os indígenas não vão dar muito bem, não vão aceitar muito bem a escravização, né? Vem aí os negros africanos, não significa que eles aceitavam melhor isso não, tá? Mas os colonos não deram muito bem com os nativos. Modelo de administração colonial. A gente tem os vice-reinados e as capitanias gerais. Aqui no Brasil eram capitanias hereditárias, né? Era o governo português. Aí, só que lá eu tenho o resto da América todinha com a Espanha, a inglesa com os Estados Unidos e Canadá, e aí eu tenho da América Central para baixo a Espanha e o Brasil, Portugal. Então era melhor, era um jeito melhor de administrar, era dividir em vice-reinados da Nova Granada, da Nova Espanha, do Peru e da Prata. E aí a gente coloca, eles colocaram governadores ali, administradores, para melhor satisfazer a necessidade da metrópole e administrar e controlar as regiões, tá? E aí a gente tem também resquícios, ainda hoje, infelizmente, a gente tem bastante isso, um racismo, uma supremacia branca, que gerou muitos conflitos durante a consolidação dos Estados Unidos mesmo, ali como um grande país, e uma dessas, vamos dizer assim, organizações se tornou a Ku Klux Klan, que surgiu no sul dos Estados Unidos em 1865, na época em que eclodiu a Guerra de Secessão. Seus fundadores foram os veteranos da Confederação Sulista. Nos Estados Unidos tinha o confronto de gente do norte contra gente do sul, ali no próprio mesmo, no próprio país. Então eles disputavam, e um era a favor da escravidão e outro não. Então tinha toda essa história que nós vamos ver aí. A Guerra de Secessão foi importante, uma guerra civil muito importante, e a gente vai escancarar isso aí. Tratava-se de um grupo racista que nos seus eventos públicos vestia roupas brancas, usava capuzes e, montados em cavalos, perseguia os negros abolicionistas. Na atualidade, apesar das campanhas contra o preconceito e a violência racial nos Estados Unidos, a Ku Klux Klan é um grande grupo que ainda é atuante, tanto nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, como no restante do mundo. Ele está espalhado por todo o país, principalmente nos Estados Unidos do Sul, estimulando o ódio e o preconceito racial, tá? Então a gente tem aí a representante da Ku Klux Klan, isso aí foi na Argentina, tá? Então é uma supremacia branca, eles se acham superiores, uma raça, e as outras são inferiores, tá? Então esse era o cenário da América, tanto espanhola como os Estados Unidos, né? Vamos ver cada vez mais ainda sobre isso. E aí eu tenho a questão 2. Lembra das 5 questões de história que eu passei para vocês? Da atividade avaliativa, que cada aula tem uma questão. Hoje é dia da questão 2. Quais as consequências da Revolução Industrial? Tá? Então, anotem aí,
guardem a questão, resolvam quando tiverem que resolver e lembrando que na próxima aula a gente tem a terceira questão, tá bom? Então, até a próxima. Hoje foi uma introdução light para a gente estudar, para a gente pensar, né, nas atitudes, no racismo e até a próxima, tá bom? Vamos lá, estudem. Tchau.